Mas esse currículo todo que o Henri leu, também preciso muito humildemente dizer que é resultado de pessoas com quem eu convivi. Eu dei muita sorte na vida, muita sorte, né? Desde o dono da livraria lá, né, até os trabalhos todos, eu sempre dei uma sorte muito grande de estar ao lado de pessoas espetaculares. O Alisson Paulinelli esteve aí com vocês, ele é um desses mestres fantásticos que tem muito a ver com esse tema nosso de hoje, o tema do biogás. Eu vou, Perencinho, abordar um pouco mais a visão do biogás, do biometano, do biofertilizante pela angulação do agronegócio. E depois, talvez você possa pegar com mais ênfase o trabalho extraordinário que vocês estão fazendo a nível dos aterros sanitários das cidades, né, mais no campo já industrial. Mas o Brasil é um país de uma riqueza extraordinária, né? Eu até diria que o PIB que o Brasil possui, o Produto Interno Bruto, na casa de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, dependendo da taxa do dólar, 1,600 a 2 por aí, né? É um PIB muito pequeno para o tamanho que o Brasil possui. No caso do agronegócio, que devemos muito a Alisson Paulinelli, que esteve aqui, desenvolvemos uma competência de produzir onde antigamente as pessoas achavam que nós não produziríamos nada, porque estamos nos trópicos, solos que não são férteis, e os antigos, né, eu ainda me lembro de comentários meu pai, da minha família, meus pais adotivos, né, dizendo que o Brasil nunca vai produzir nada, aqui é só açúcar, café, cacau, borracha, e jamais vai ter frutas maravilhosas, jamais terá trigo, jamais terá nada. E através da ciência que foi trazida pela Embrapa ao Brasil, tropicalizando o conhecimento, passamos a ter uma competência de produzir no Brasil tudo, do A do abacate ao Z do zebu, produzimos tudo. Então, podemos produzir muito mais, agroindustrializar muito mais. Nós podemos dobrar de tamanho nos próximos 10 anos, dependendo exclusivamente de um foco, de um planejamento estratégico. Temos essa condição de elevar, e com o agro brasileiro duplicando de tamanho, nós podemos efetivamente duplicar também o produto interno bruto do país. Então, estamos falando de uma atividade maravilhosa que agora conquista um ponto novo. Esse ponto novo é exatamente o mundo do carbono, o mundo do metano, o mundo do biogás. Temos, né, Perencinho, não só nas cidades, onde você domina totalmente a visão dos aterros, mas temos em todo o interior do Brasil, todo, um pré-sal à disposição. E esse pré-sal não está enterrado no solo, não está enterrado nos mares, é um pré-sal de uma coisa que a gente não gosta. É um pré-sal de estercos, dejetos. Não sei se vocês já tiveram a chance de passar perto de uma lagoa de dejetos de suínos. Se passaram, ficaram infectados com aquele cheiro não agradável. E que as cidades vizinhas reclamam muito do cheiro das lagoas de dejetos de suíno, porque não tem jeito, né? Aves, frangos, suínos, vacas de leite reunidas num estábulo, reunidos numa granja, geram uma quantidade gigantesca de dejetos. Então, isso sempre foi um problema, inclusive, para aumentar a produção suinícola, por exemplo, eu tinha que ter áreas dedicadas a essas lagoas, e isso era um problema. E aí, é um conhecimento sobre biodigestores, biogás, também que não é novo. Ele já vem de longa data, porém, sem tecnologia adequada para o seu uso. Então, nós encontramos muito pelo interior do Brasil produtoras e produtores pioneiros que fizeram seus primeiros biodigestores, mas não funcionam. Mal feitos, achava também que era só abrir um fosso, jogar esterco lá dentro, cobrir com uma lona, coisas não funcionam. Então, isso ficou meio apagado ao longo dos anos. Uma fórmula de gerar bioeletricidade, uma forma de gerar biofertilizantes, onde o Brasil tem uma dependência de 85% de importações, e uma forma de gerar algo que é fantástico agora, que é o biometano, servindo como combustível para toda a mobilidade, numa cidade grande como São Paulo, importantíssimo, e num outro ângulo.
As corporações hoje mundiais, como Nestlé, JBS, Pepsi, com as grandes companhias do mundo, elas são hoje totalmente voltadas ao que nós chamamos de ESG, que é uma cultura de meio ambiente, de responsabilidade social e diminuição, né, buscando um carbono zero. Então você tem todo um cuidado hoje para produzir um leite para Nestlé, sob todos os padrões corretos de saúde animal, saúde do solo, etc. E quem vai buscar essa produção é um caminhão movido a combustível fóssil. Então ela não pode continuar fazendo isso e precisa estimular que os seus caminhões para recepção do leite sejam movidos por um combustível que não seja o fóssil. E qual é aquele ideal? O próximo e o que está ali do lado. Era exatamente através de biodigestores, né, para pequenos produtores. Eu vejo as cooperativas que irão fazer muito reunião desse material para uma coleta central, porque você hoje precisa estar dentro de uma política de sustentabilidade. Isso é uma cobrança planetária. Portanto, as grandes corporações estão estimulando os produtores agrícolas, produtores vinculados a essas companhias, integrados a essas companhias, e numa cooperativa, como visitei semana passada, cooperativa Aurora, Sistema Aurora, lá em Santa Catarina, que, para vocês terem uma dimensão do tamanho dessa cooperativa, reunindo o Sistema Aurora, eles estão faturando cerca de 50 bilhões de reais. Esse Sistema Aurora está dentro das 20 maiores companhias do país. Então falamos de organizações cooperativas e falamos de agroindústrias gigantescas, estimulando daqui para frente este mundo da metanização, da biometanização. Visitei produtores rurais que já estão com seus biodigestores, já estão realizando esse tipo de coleta dos dejetos, vai para um biodigestor, desse biodigestor isso vai para geradores e se transformam em eletricidade. Eletricidade essa que dá ao produtor. Por exemplo, imagine um produtor de leite, não pode faltar luz. Imagine qualquer produtor desses, não pode mais faltar luz. Faltou luz, acabou. Perde, e faltou luz, você também tem um grande problema com a digitalização, porque hoje você tem que ter terminais de computadores o tempo inteiro acompanhando a gestão. Não é mais semanal, nem diária, a gestão a cada instante de uma propriedade. Então, luz, eletricidade, coisa sagrada. E também o que gera de excedente estão exportando para a rede pública. Portanto, eu vi lá um produtor dizendo que, além dele ter a eletricidade dele já toda paga por esse sistema, além dele gerar biofertilizante, que é um fertilizante riquíssimo para colocar nas áreas das lavouras, além disso, ele já vai fazer biometano também, com relação a máquinas que serão biometanizadas, e além disso ele está ganhando um valor mensal, que a turma lá toda, era uma reunião de agricultores, né, perguntando, e aí, dá um dinheirinho bom o que eu estou conseguindo exportar. Então, perguntaram para ele quanto tempo levou para você pagar o investimento. Ele falou não mais do que 1 ano e meio, no caso dele, né, Perenci? Você deve ter aí, dependendo da dimensão, o tempo que isso dura, e é algo que significaria para o Brasil um contexto de produção a partir do biogás, um contexto extremamente saudável, um contexto que daria aos nossos clientes internacionais. Não podemos esquecer que, na média do país, 30% do que produzimos exportamos. 70% fica com a agroindústria brasileira, para processamento local e frutas, etc., para os supermercados. Então, os nossos clientes internacionais vão cada vez mais pedir sustentabilidade, vão pedir rastreabilidade, da originação até a chegada numa gôndola de supermercado, e, nesse sentido, o mundo do biogás é uma contribuição fantástica brasileira para esta imagem também, independente do custo, independente do que ele vai trazer de benefício para toda a mobilidade, independente de gerar em regiões brasileiras
onde nós temos uma carência muito grande de uma matriz energética. Pegamos o bioma amazônico, por exemplo, podemos ali, num bioma amazônico, bem cuidado, bem trabalhado, termos uma vida energética. E onde não tem energia, não tem alimento. Não tem energia, esquece, você não tem nada. Então a energia é a origem de toda a origem do nosso agronegócio, que significa 1/3 do PIB brasileiro, sempre contando. Isto não é só agropecuária, é a indústria da ciência, companhias como Bayer, companhias como John Deere, como Jato, a agropecuária em si e o que vem depois das fazendas, toda a agroindústria, indo até os supermercados. A soma deste sistema significa praticamente 1/3 do produto interno bruto do Brasil. Então, este universo do biogás, da biometanização, gerando nos campos brasileiros a possibilidade do biofertilizante, a bioeletricidade e o biometano, é uma renda nova para o agro. E essa renda nova, talvez, Perenci, eu nem sei se em 3, 4, 5 anos essa renda não vai ser maior do que o leite. Não vai ser maior, não é? Muito provavelmente vai ser maior esse dinheiro do que a produção de leite. Por acaso você vai fazer leite para ter a matéria-prima para o biodigestor. Como, aliás, um dos maiores produtores brasileiros na área de hortaliças, que é o Sequita, ele investiu numa produção de leite na sua propriedade, moderna, estabulado, com coleta constante e permanente dos dejetos, vai para um biodigestor, do biodigestor gera bioeletricidade, gera biofertilizante. E ele diz que com isso ele aumentou consideravelmente o seu resultado financeiro. Vai fazer biometano lá também mais cedo ou mais tarde. Então, muito provavelmente, Perenci, você me ajude a comprovar a tese. Pode ser que isso vai dar mais dinheiro do que as outras coisas, do que a origem em si. Mas é um campo maravilhoso, um campo que hoje tem ciência. Se vocês fizerem um dia, puderem, uma visita à Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na cidade de Concórdia, Santa Catarina, ali tem um núcleo de inteligência, Perenci. Não sei se você conhece esse pessoal. Eu diria que eu fiquei surpreso com o que eu vi de conhecimento lá sobre este assunto do biogás, biodigestor, e algo que eu também pediria para você emendar aqui na tua apresentação, o pesquisador Ayrton Kunz, chefe da pesquisa de biogás na Embrapa Concórdia. Ele me falou que os derivados ainda ocultos, que ainda não são olhados, de um processo de biodigestão, serão de uma riqueza também muito maior do que o biometano, a bioeletricidade e o biofertilizante. Parece que existem pepitas de ouro que serão extraídos deste ultraprocessamento que a ciência vai nos permitir ver. Então, pessoal, eu diria que, puxa vida, é uma coisa espetacular, e quando entra o mundo do crédito de carbono, o programa que o governo hoje tem, do ministro Joaquim Leite do Meio Ambiente, programa Metano Zero, tudo isto vai significar uma chegada de capitais, eu diria, se isto for bem administrado, uma coisa que irá impulsionar extraordinariamente o produto interno bruto brasileiro, com uma outra coisa importante também. Aliás, o ministro Alisson Paulinelli, ele fala uma coisa que é importante a gente ter consciência. O pessoal sempre me pergunta, o agro vai bem? Sim, o agro deu um salto, tem coisas espetaculares. Mas eu gostaria também de ressaltar, como o ministro Alisson ressalta, que nós temos 4,5 milhões de pequenas propriedades que não estão inseridas no mercado, que não têm acesso à tecnologia, e palavras de Alisson Paulinelli. 4,5 milhões de pequenos proprietários agrícolas que têm terra, na palavra de Alisson, famintos. Então, temos um mundo crescente, competitivo, o melhor do planeta Terra em diversos setores, mas nós não podemos esquecer que temos aí uma responsabilidade social, onde as cooperativas brasileiras poderão e deverão intervir, e por que não? Até este mundo
do biogás como uma riqueza, quem sabe, até inicial nessas comunidades onde existe ainda um distanciamento gigantesco da ciência, da tecnologia e dos mercados. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito e passaria então, né, presidente, para o senhor de volta, agradecendo novamente aqui a honra deste convite. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao nosso palestrante, Alessandro Perecim. Boa noite a todos, a todas. É uma grande felicidade estar aqui hoje. Eu agradeço o convite do clube, na pessoa do presidente Maurício Cantagallo, amigo de efetivamente longa data. Já amigo do pai dele também, fui estagiário do pai dele em Direito, e também uma honra aqui falar com uma apresentação tão brilhante por parte do Tejon. Muito obrigado. Palavras bastante sensatas que trazem para a gente essa reflexão do que é o biogás, do que é o sistema de aproveitamento desse biogás para transformação, para a reforma desse biogás, para que a gente possa chegar num biometano e futuramente, não tão futuramente assim, chegar a hidrogênio verde, que já é uma matéria-prima utilizada em algumas das indústrias aqui no Brasil. Se a gente imaginar um saco de lixo, 30% desse saco de lixo aproximadamente, nós temos uma fração seca que é composta por plástico, papel, papelão, madeira e têxteis. Esse material a gente consegue, por um processo que a gente chama de rota de gaseificação, fazer uma decomposição desse material com 30% de oxigênio, obtendo um gás. Esse gás passa por câmaras de reforma e vai à combustão numa câmara de combustão. Nós vamos passar um vídeo aqui que vai relatar isso. Dessa câmara de combustão vai gerar um gás quente a 1400 graus. Esse gás vai passar por uma caldeira, vai trocar calor, vai gerar gás quente em alta pressão, que vai fazer uma turbina girar. Então, nós vamos ter energia elétrica, essa energia vai para o grid. Então, 30% do saco de lixo é isso. Os outros 50%, mais 50%, nós temos a fração úmida, que alguns chamam de fração orgânica. Essa fração úmida vai para um biodigestor. Esse biodigestor vai decompor essa fração orgânica ou fração úmida, gerando biogás. Esse biogás vai para um processo de reforma, vai transformar em biometano, e do biometano nós podemos utilizar para abastecer veículos, indústria e por aí vai. Como otimizar a gestão de resíduos sólidos domésticos? Há tempos, obter essa resposta é um desafio para órgãos de controle ambiental, para administração pública e aterros sanitários. Diante disso, a Weber Ambiental apresenta o tratamento de resíduos sólidos domésticos por gaseificação e bioaceleração. Essa tendência tecnológica, além de dar destino a quase todos os resíduos sólidos, reduz a emissão de CO2, a contaminação de solo e água subterrânea e torna-se uma fonte alternativa de energia elétrica, de biometano e futuramente de hidrogênio verde. Tudo começa com a descompactação dos resíduos. Depois, os materiais são separados em secos e orgânicos para posterior trituração. A partir da trituração, surgem duas frentes de tratamento. O processo de gaseificação acelera a decomposição da fração seca mediante a injeção de 30% de oxigênio, gerando o syngás. Esse gás de síntese é tratado em câmaras de reforma e desce para a câmara de combustão para queima a temperaturas entre 1.200 e 1.400 graus Celsius. Com isso, irá originar de 15 a 18 toneladas de vapor quente em alta pressão, impulsionando turbinas e gerando energia elétrica para a rede de abastecimento local. As cinzas que resultam do processo são destinadas em aterros classe 2. O processo de bioaceleração é o tratamento da fração orgânica que gera biogás, que após o tratamento produz biometano para abastecimento de frotas, comércio ou indústria.
A Weber Ambiental, como a primeira empresa a obter licença prévia pela CETESB para gaseificação, destaca as vantagens da tecnologia. Atende a critérios do programa Selo Verde e Azul, os objetivos do desenvolvimento sustentável e também as melhores práticas ambientais, sociais e de segurança. Promove a redução de até 80% no custo de gerenciamento de resíduos para a prefeitura. Aumenta a vida útil do aterro. Gera modais de energia a partir do biometano e energia elétrica com processos e fontes sustentáveis. Reduz as emissões de gás carbônico, pois enquanto a queima do óleo diesel gera 100 gramas de CO2 e o gás natural veicular gera 80, o biometano gera menos 20 gramas de CO2. São as soluções mais completas e sustentáveis, executadas por quem possui experiência, qualidade e compromisso com o futuro. Weber Ambiental, evolução inteligente. Nós temos alguns números, né? Quando a gente fala de aproveitamento de resíduo sólido doméstico, que é uma parte do lixo, né? Que nós geramos, todos nós geramos. Esse material, somado no Brasil, corresponde a 10% de um número que eu vou falar já já para os senhores, enquanto a questão de agronomia mais pecuária ou agropecuária soma 90% desse número. Esse número são 100 milhões de toneladas de biogás por dia, ou 100 milhões de metros cúbicos. Esse número, esse volume, ele é dispersado diariamente por não aproveitamento. Então, nós temos fração que vem das indústrias alimentícias, frigoríficos, abatedouros, do próprio lixo, somando todo esse volume de resíduos e resíduos que apodrecem, né? Nós temos 100 milhões de metros cúbicos por dia sendo desperdiçados, que estão indo para a atmosfera. O que nós poderíamos fazer com isso? Poderíamos aproveitar e gerar muita riqueza. Qual é um paralelo para isso? 40% do que o Brasil consome de energia hoje. Esse é o paralelo. Se a gente conseguisse aproveitar esses 100 milhões de metros cúbicos por esses processos, e alguns outros também, claro, nós poderíamos ter o equivalente a uma economia de 40% do volume da energia elétrica gasta no Brasil todos os dias. E isso acaba ajudando o país a se reerguer, como uma questão que o Tejon também bem abordou com relação a duplicar o nosso produto interno com uma melhoria significativa do processo do agro. Então, esse processo que os senhores assistiram, ele é feito basicamente a partir de resíduo sólido doméstico. Mas nós já temos propostas e projetos dentro de indústrias alimentícias, dentro de frigoríficos. Então, por exemplo, só uma curiosidade. O boi, ele tem 4 estômagos. O maior estômago é onde ele guarda o rumen. O rumen é a grama que ele come, que logo após o abate, ele tem algo em torno de 10 a 15 quilos de rumen dentro desse estômago. Esse rumen somado ao sangue que sobra do processo, aí nós temos a linha verde e a linha vermelha, para quem está um pouco familiarizado com o processo de frigorífico, ele gera lá no final um processo com biodigestão, onde a gente tem uma geração de biogás tremenda, muito grande, com o material que tem que ir para aterro. Isso é um dos exemplos, né? Então, assim, é uma coisa que hoje ninguém enxerga, que ninguém vê. Nenhum frigorífico no Brasil tem instalado isso, por enquanto, mas é uma grande oportunidade. Então, tem muita coisa que é o que eu gosto de falar sempre. Tudo que apodrece pode ser aproveitado para isso. Então, nós fizemos uma proposta, uma apresentação e uma proposta para a Secretaria de Mudanças Climáticas aqui da cidade de São Paulo. Eles geram 6 mil, nós geramos, São Paulo, cidade, nós geramos 6 mil toneladas de resíduo úmido ou orgânico por dia. Como os senhores viram na apresentação, nós já temos um primeiro processo licenciado no município de Bragança Paulista. O nosso parceiro de Bragança detém a exploração do transporte público da Zona Norte aqui da capital. Ele tem 1.250 ônibus rodando lá por dia.
E nós temos uma empresa amiga, que é a MWM, que já desenvolveu o processo para retirar todo o sistema diesel, incluindo motor, escape, todo o sistema, e transformar GNV/biometano. Essas 6.000 toneladas de resíduo úmido conseguiria fazer rodar 6.000 ônibus da capital. 250 quilômetros cada ônibus. Lembrando que a gente não geraria mais 100 gramas de CO2 por ônibus, e sim menos 20 por conta da queima do biometano. Então, é um processo que também impacta muito na saúde, na parte respiratória, principalmente, né? Bom, esse processo é um processo que vai além, porque a partir do momento que a gente vai conhecendo o mercado, a gente vai conseguindo desenvolver processos e agregar processos que já são conhecidos a novos, aproveitando, por exemplo, essa fração orgânica, colocando minerais nessa fração orgânica, transformando, então, em processo de organomineral. Organomineral é um processo onde está cada vez mais difícil conseguir o mineral, porque a maioria é importado, né? Acho que 70%, 80% é importado. Está caríssimo, hoje nós estamos esperando algo em torno de R$8.000 a tonelada desse material, é caro, e a gente consegue transformar isso nesse material a um custo muito menor, 4.000, 4.500. Então isso também pode agregar o agro, com certeza vai agregar. Essas são algumas das poucas novidades. Eu não posso falar exatamente de projetos específicos, mas tem muita coisa que a gente consegue evoluir com isso.